Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, nós vimos muito claramente o Senhor dizendo que Ele julga o pecado e Ele está vindo para julgar o pecado. Então, no processo, antes do juízo, antes que o juízo venha, tente conseguir o máximo de pessoas rebeldes para dentro do reino de Deus, porque Deus não quer que eles pereçam no inferno. E Ele diz que a salvação pertence somente a Ele, ao Senhor. E sem o Senhor não há salvação, isso é óbvio agora. E você vê que é Ele que trouxe Cristo Jesus. Então, realmente, a salvação pertence a Ele, e Ele está dizendo que Ele está vindo para julgar o pecado, que Deus julga o pecado. E neste caso, Ele está dizendo que este juízo vem repentinamente, da mesma forma como veio ao povo de Sodoma e Gomorra, repentinamente, inesperadamente. E Ele diz que naquele dia, quando Ele vier para julgar, será um dia de grande dor e tristeza, e choro, e ranger de dentes, e clamor, e muita amargura, e chover, e correndo, tentando fugir, correr em todas as direções, com muita confusão. E ao mesmo tempo, Ele está dizendo, primeiro de tudo, antes disso acontecer, aquele dia quando Ele vier para julgar, será um dia de grande dor, como agora você vê quando... Será um dia do grande fuga, como você vê que Ló escapou. Somente aqueles poucos conseguiram escapar. Você pode ir nos dias de Enoque, Noé, Ló. Ele falou exatamente aqueles como nos dias de Noé. Então você tem que estar entesourando e guardando, preservando sua salvação como um grande tesouro. Porque aquele dia, quando Ele vier, será um dia irreversível. E Deus está advertindo a respeito de olhar para trás, que você não pode olhar para trás. O Senhor falou de uma advertência muito séria, muito rígida para esta igreja, que vai acontecer, o juízo vai acontecer e vai acontecer repentinamente. Então, podemos então olhar a perseguição que já está aparecendo na vida cristã. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. It says the following: His divine power o seu divino poder nos deu todas as coisas que nós necessitamos para viver uma vida de piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude e bondade na versão dele. Ele diz que há um poder divino que está disponível para vocês. Deus projetando e vendo lá na frente que você iria passar por muita perseguição, portanto você precisa de poder divino. Há perseguição. Então você vai precisar de poder divino, é isto que o Senhor está dizendo. E este poder divino, você pode ver no livro de Atos, quando ele prometeu o Espírito Santo, que ele iria enviar o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, ele diz o seguinte. Atos 1, capítulo 1, versículos 4 e 5. Ele diz, certa ocasião, enquanto ele estava comendo com eles, ele lhes deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa que o meu Pai prometeu, da qual vocês me ouviram falar. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
In verse 7 it says, No versículo he 7 said ele to them, diz, it is not for you to e know ele the lhes disse, times não or dates vos compete the saber Father os set tempos by ou as his datas own que o Pai authority. estabeleceu pela sua própria autoridade. Verse 8, but you will receive Versículo power 8, mas vocês when the receberão Holy Spirit poder comes on you. quando o And Espírito you will be Santo my descer sobre witnesses vocês, in e Jerusalem vocês serão and minhas in all testemunhas em Judea Jerusalém e and em toda a Samaria Judéia e Samaria, and go to e the ends of the até earth, irão até os even unto confins the da ends of the terra. earth. Até os confins da terra. There is power in this age. Há You have poder seen nesta Jesus era. speaks Vocês with you viram que este when que the fala Lord com vocês, inaugurated and quando o identified Senhor him inaugurou e o by descending identificou, God the Holy Spirit fazendo in descer bodily Deus, o form Espírito on Santo, my em head, forma lighting on corpórea Nicholas sobre a Bryan, minha and cabeça, then departing, going back to heaven. repousando sobre mim, voando sobre mim And por out algum of tempo, that you depois can see voou de cripples volta are para o céu. walking all Então, por across aqui, the land depois by disso, one vocês decree. I viram don't have to aleijados get andando out of here. através de toda a terra com um único decreto. Eu não preciso There nem is sair power. You daqui. need power. Há poder, vocês You need precisam de power to live this poder. life. Vocês precisam de The poder Christian para life. You viver need esta vida, power a to be vida born again. cristã. In Vocês these precisam de circumstances poder here, para look ser at the nascido de blackmail I've novo been nessa subjected to. circunstância. Veja a calúnia a qual eu sou submetido. Você precisa de poder para vencer isso? Não, deixe-me focar na missão de Yahweh. Jesus precisou de poder. Se ele não tivesse poder, como que ele teria cumprido a missão de nos libertar na cruz do Calvário? Então, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele diz que tudo que vocês precisam para viver uma vida santa, uma vida piedosa, já foi dado a vocês, poder divino, para vencer o mundo, para viver uma vida santa nesta era. Não é possível, não é fácil. Vocês precisam de poder. Os ataques do inimigo estão à direita, à esquerda, todo lugar, a todo momento. Então, ele diz que há perseguição, perseguição insuportável. E no livro de 2 Coríntios, em 2 Coríntios, ele diz o seguinte, capítulo 4. Ele diz no versículo 16 e 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, isto é por causa da perseguição, por causa das hostilidades desta vida. Por causa dos tormentos pelo qual você passa nesta vida quando você escolhe ser santo. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados por causa do trabalho, das dificuldades desta vida, estejamos a nos desgastar por causa da perseguição, entretanto, o nosso interior se renova em dia a dia. Então, a nossa leve e momentânea tribulação, significando a perseguição desta vida, produz para nós um peso eterno de glória que é acima de qualquer comparação. Por isso, nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Aquilo que você não se vê. É aquilo que foi prometido, em outras palavras, a Nova Jerusalém, o estado eterno, o novo céu, a nova terra. O que não é visível, mas você foca lá. Aquilo que é invisível. Então, nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é temporário, mas o que não se vê é eterno. Então, você fixa os seus olhos na eternidade, mas ele está dizendo que há um desgaste. Há um desgaste. Há um desgaste, uma corrupção.
enquanto você está nesta vida. And you need power to E você overcome. precisa de poder para vencer isto. That wasting away talks about the wages of sin. Que este desgaste fala a respeito do peso do salário do pecado. Aconteceu o pecado no jardim, então tudo nesta terra está morrendo. Então, este desgaste fala da morte que é inevitável, a não ser que a morte, que o arrebatamento venha antes da morte. Este desgastar aqui, enquanto focamos na glória eterna, diz que esta terra não é o nosso lar. That wasting away Este desgastar-nos nos diz que nós temos que sermos desgastados pela realidade da salvação cristã e da nossa vida nesta terra. Vocês precisam de poder, então? Então você precisa de poder. E é por isso que eu estou começando esta poderosa série sobre o poder que você precisa para vencer, para poder viver uma vida cristã bem-sucedida e então entrar no céu. O poder que foi prometido por Jesus. Vocês precisam de poder. The book of Deuteronomy, chapter 33, verse 25. O livro de Deuteronômio 33, 25. Ele diz o seguinte. Deuteronomy 33, Deuteronômio 33, verse 25. versículo 25. It says the following. Ele diz o seguinte. If you read other versions, Se você ler like outras King versões, James, como a King James, it's even better é até melhor, because it says, porque ele diz, Deuteronomy Deuteronômio, chapter 33, capítulo 33, verse 25. versículo 25. This is what it says. Isto é o que ele diz. If you can get many other versions here, I'm trying to get other versions Se eu for you. puder pegar outras versões para vocês. Deuteronomy chapter Deuteronômio, capítulo 33, 33, verse 25. versículo 25. Says the following from many Ele versions. diz o seguinte em muitas versões. If you got the New Living Translation, it says, Se você vai na versão maybe King James, viva, ele diz, também temos a King James, it says, thy shoes ele diz, os shall seus be sapatos serão de ferro e bronze, and as thy days, so shall thy assim strength como be. durarão os seus dias, assim será The a Lord saying sua very clearly força. here O Senhor está dizendo muito claramente aqui that he has counted your days. He knows que exactly ele how many contou os days you seus have dias, ele on sabe this earth to exatamente live quantos dias você tem nesta terra para viver aqui, here as a Christian. como cristão. And it says, E ele diz, as many are thy days are, assim como são o número dos seus dias, as thy strength shall be. assim também será That you'll o never tempo run da out sua of strength. força, que você nunca vai te faltar força em todos os teus dias. The Lord Almighty O Senhor Todo-Poderoso saying that he has sufficient está power dizendo for you to que live Ele your tem life poder on a suficiente daily para você basis, viver a sua day vida by em day. uma base diária, dia após dia. This is very serious. Isto é muito And sério. verse 24, E no versículo 24, ele diz, again, King James, novamente And na of versão Asher, King he James, said, e de let Asher, Asher ele be diz, blessed with children. que Asher seja Let him be abençoado com acceptable filhos, to his brethren. que ele Remember, he seja came from aceitável another a seus wife. irmãos. Lembre que ele veio de uma outra esposa. And let him dip his E foot que in ele oil. mergulhe So, os seus in this pés place, em he's óleo, dipping his foot em in azeite. oil. Então, neste lugar, mergulhando o seu And pé em óleo, abundance, the symbol of em the anointing of the abundância, o Lord in him, símbolo da unção do Senhor sobre the ele, favor of God, provision o of favor God, de abundance Deus, of a God, provisão de Deus, a abundância de Deus, the dainties of God, as
bondades de And then in the Deus. next verse now, he's Então, wearing no próximo shoes of versículo, iron and ele brass, já está ready to crush vestindo the heads of calçados de serpents ferro and e bronze, scorpions. pronto para Meaning, no esmagar matter a the cabeça das circumstance, serpentes e escorpiões, God has sufficient significando não strength, importa as power for circunstâncias, you. And Deus for tem God to poder say there is suficiente strength for you day para by day, Deus dizer that que eu means He já also has provi work for força you. para você todos os dias. He's aware Então, what tomorrow enquanto brings. você anda, eu ando com You may você. need a Então, ele different está level of ciente strength pelo que tomorrow você than vai today. passar. Ele sabe And o that's why nível there is no de reason força que você whatsoever to precisa compromise amanhã, with mais do sin que hoje. as a Christian. Então, não tem nenhuma razão para você The Holy entrar no Spirit is pecado available. como cristão. O Espírito Santo está disponível. He says, Ele diz, Matthew 28, Mateus 28, in the book of Matthew chapter 28, no livro de Mateus, capítulo this is what the 28. Lord says. Isto é o que o Senhor diz. Matthew 28, Mateus verses 18 28, and 20. versículos de I begin in 18 a verse 20, 20. then I go back to 18. Vou começar no versículo 20 e vou voltar ao 18. He says in verse 20, Ele diz no versículo 20, and teach them to obey e everything I ensinando-os commanded a you, obedecer tudo o que eu lhes ordenei, and as surely as I and e eu surely I am with certamente you eu always estarei to the com very vocês end of the age. para sempre, promised to be até with o the fim church. dos So what tempos. is this Deus panic? está prometendo estar com a For igreja, people to então give por up que este salvation, say, pânico "Oh, the trials para are as too hard." pessoas desistirem da salvação, dizendo, as All the dificuldades são muito persecution is too grandes, as then they perseguições são muito backslide. pesadas. E então eles retrocedem. Saying, while you are in this life, there is the Ele diz, enquanto você está outwardly nesta wasting vida, away. tem Your este bodies will waste desgaste exterior, o seu Death is a corpo está given. se desgastando. But persecution is a must. Desgastando. A morte é com certeza, mas a perseguição é obrigatória. So in verse 18 he says, Então, no versículo 18, ele diz, then Jesus came to them and said, então Jesus "All aproximou-se authority in deles e heaven, you see the disse, power? foi-me Authority in dada heaven toda a autoridade, veja o and on earth poder, toda a has been autoridade no given céu e to na me." terra me foi Then in dada. verse 20 says, Então, no versículo with 20, ele that diz, power, he will be with com you. este poder, ele All estará com throughout, never vocês. abandon you, Todo o never tempo forsake you. nunca vai te abandonar, Up to the jamais end of te the age. deixará, até o fim, até a consumação dos séculos, o fim dos Isn't that tempos. amazing, blessed people? Isso não é impressionante, povo abençoado? And that power is in the blood of E Jesus. este poder está no sangue de Jesus. That power is in the blood of the Lamb. Este poder está no sangue do In Cordeiro. Hebrews chapter 9, the Em power Hebreus is to live a capítulo holy life. 9, o poder que That você when the Holy precisa Spirit, para once viver you uma are vida washed by the santa, blood, then para the que o Holy Espírito Spirit Santo, uma comes vez que to você é you. lavado no sangue, o Espírito The Santo então problem vem até today is você. that the O problema blood of hoje Jesus has é been que o sangue abandoned. de Jesus foi abandonado. And yet God has such a tremendous promise for you. Entretanto, Deus tem uma promessa tão tremenda A para big vocês. Uma grande The promise promessa. of glory. A promessa da glória. The promise of glory. A promessa da glória. That you'll enter the eternal state of God. Para que você Why then should entre no you estado persevere? eterno de Deus. And there Por is que você sufficient não deveria perseverar? I gave the E há example poder of myself suficiente. Eu dei speaking o here. exemplo de mim Look at the mesmo falando cripples aqui. that one decree being Olha os raised all across aleijados the que land. com um decreto It's a são dreadful levantados através de toda a But terra. the Isso é uma Holy temível Spirit maravilha. descended. Mas o Live, Espírito living Santo like this. desceu ao vivo, In vivo, bodily assim. form. You need Em that forma power. corpórea, You você need to seek precisam the Holy deste Spirit. poder. Vocês precisam buscar o Espírito Santo. You need to start seeking the Holy Spirit. Vocês precisam começar a buscar o Espírito Santo. And that wasting away, E este desgaste exterior, focando na glória eterna, ele diz, focando naquilo que não se vê, a eternidade, a Nova Jerusalém, as promessas de Deus, nos diz que esta terra não é o nosso lar. Então, por que a igreja está vivendo aqui como se aqui fosse o lar deles? Por quê? in Romans chapter 12, verse 2, it says, Romanos 12, 2, ele diz. Romans chapter 12, verse 2. Romanos capítulo 12, versículo 2.
Ele diz, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem, não se amoldem ao padrão deste mundo, aos desejos deste mundo. Há poder. Poder divino. O poder divino de Deus está disponível para vocês? Ele está dizendo que enquanto você está nesta terra, os seus corpos vão se desgastar. Ao desgaste do seu corpo, então ele está dizendo que isso deve te lembrar e você deve focar na eternidade e não se preocupar com isso. Foque no estado eterno, na glória prometida. Então você vê muito claramente que o Senhor está dizendo, portanto, que o que você está vendo é temporal, é temporário, e o que você não vê é eterno. Então isso não é o seu lar, isso é temporário. 2 Coríntios 4, 16, 17, que nós lemos, isso é temporário. Então, isso deve dizer para a igreja focar na eternidade. Deve dizer para vocês que aqui não é o seu lar, que isso é temporário. Hebreus 13, 14, ele diz: porque não temos aqui uma cidade permanente, mas estamos buscando a cidade celestial. Mas estamos buscando a cidade celestial. Este deve ser o seu cântico. Se nós estamos nos desgastando nesta vida, você começa a morrer desde o dia que você nasce. Você começa a contagem regressiva para a morte a partir do dia que você nasceu. E Deus diz que Ele já numerou seus dias. E há poder suficiente para você viver dia após dia, encarando os desafios de cada dia com uma nova quantidade de poder. Uma nova quantidade de poder da parte do Senhor. Deus sabe o dia que você precisa de mais poder para vencer o adversário, vencer o pecado. E Ele está dizendo, não. Este mundo não é o nosso lar. Por que a igreja deste dia presente, então, está focado nesta vida? Neste mundo? Ele está dizendo que Ele é capaz de encontrar, de te dar poder para encontrar as ameaças à sua salvação dia após dia. Não há razão para estar em pecado, então. Há poder divino disponível. Então, este é um lugar temporário, os seus dias estão contados aqui. E cada dia após dia, você recebeu poder suficiente. Então, quanto durarem os seus dias, assim durará a sua força. Então, força, poder, para te deixar forte. No livro de Tiago 4:4, ele diz: adúlteros e adúlteros, vocês não sabiam que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, todo aquele que escolhe ser amigo deste mundo, ou deste mundo, do mundo, faz inimigo de Deus. Por que então a igreja amou o mundo? A igreja deste dia presente. Eles então se tornaram inimigos de Deus. Está muito claro na minha Bíblia e na sua Bíblia que você está lendo aí do outro lado do oceano. Quando eles amam, porque eles amaram o mundo. Quando ele diz que aqui os nossos corpos estão se desgastando, nos lembrando que aquilo que nós vemos aqui é temporário. Então agora nós temos que focar no invisível, no eterno. Nosso lar não é aqui. Nós temos um lar eterno, a Nova Jerusalém. Por que então os cristãos deste dia presente estão focados no aqui e no agora? Os pastores estão focando eles no aqui e no agora. Entretanto, aqui você está se desgastando. Todos têm que morrer. Todos têm que morrer.
Todos têm que morrer. No matter your status, whether you are a billionaire, you must die. Não importa o seu status, se você é um milionário ou um pobre, ninguém vai ser enterrado com seus bilhões. Todos têm que morrer. E Filipenses 3:20, ao dizer que os nossos dias estão contados, e Ele nos deu força para cada um dos dias nossos que estão contados, então enquanto nós estamos aqui, nós vamos ser desgastados porque todos têm que morrer. Então nós estamos na contagem regressiva que já está acontecendo da nossa vida na Terra. Filipenses 3:20. Ele diz o seguinte. Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde ansiosamente aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, transformará os nossos corpos humilhados, em outras palavras, nosso corpo corruptível, humilhado, nosso corpo perecível, nosso corpo de corrupção, corruptível, mortal, para que agora seja semelhante ao seu corpo eterno e glorioso. Que promessa poderosa! Ele está dizendo, este lar não é a nossa casa, nós temos que focar nesta glória que está vindo. Então, quando ele diz que há perseguição, quanto mais você focar na glória eterna, mais perseguição, mais você deve focar na glória. Mas você tem que focar na glória eterna. Quando ele diz que há perseguição, ele está prometendo para você perseguição nesta terra. Os pregadores da prosperidade estão prometendo para vocês o paraíso, celebração nesta terra, enquanto que o próprio Jesus prometeu para vocês perseguição nesta terra. Que diferença! Que diferença, que distância enorme entre uma coisa e a outra. Que diferença, que distância. Quão oposto. João 18:36, ele diz. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Então por que a igreja, se você realmente pertence ao reino de Deus, por que você é deste mundo e está acomodado aqui, estabelecido aqui? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui, é de outro lugar. Por que a igreja não está focado neste outro lugar? Ele diz que nós devemos estar focando e colocando toda a nossa atenção para no outro lugar, o estado eterno que foi prometido para nós. Ele diz que o seu reino não é deste mundo. E se nós pertencemos a ele, ao reino dele, então nós também devemos estar focados neste outro lugar, em outro lugar. E então, 1 João 2:16 ao 18, ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, o orgulho da vida, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça, os seus desejos passam, ou seja, é perecível, vai acabar. Mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram, o anticristo está vindo. Já agora muitos anticristos têm surgido. É por isso que sabemos que esta é a última hora. Em outras palavras, quando você vê esses pregadores pregando falsidade, pregando prosperidade, dizendo para vocês ficarem aqui até agora, eles não se submeteram à autoridade e ao senhorio de Jesus. É por isso que eles podem mentir e dizer qualquer coisa e eles se safam
Eles fazem tudo que eles podem fazer o que querem, eles pegam dinheiro sem nenhum temor. Veja, eles fazem o que eles querem na igreja, engravidando as mulheres sem temer o temor de Deus, mas aquilo já está reservado para eles em 2 Pedro 2, versículos 2 e 3. O juízo deles não dorme, eles estão pregando prosperidade, então eu estou dizendo, o juízo deles está vindo. Ele está dizendo que este mundo vai te perseguir. Ele estará contra o Senhor. Se você escolher Cristo no seu lugar de trabalho, eles vão se voltar contra você. Eles vão lutar contra você. Eles têm que lutar contra você. Então, se você escolher Cristo, eles vão lutar contra você. Eles vão te perseguir. Olha o que a igreja, pelo que a igreja na China está passando. Séria e inacreditável perseguição agora. 1 Pedro 2, 11 e 12. Ele diz, amados, eu os exorto como peregrinos e estrangeiros, ou seja, vivendo sua vida nesta terra. Uma vez que você nasce de novo, você se torna peregrino, exilado neste mundo. Abstenham-se dos desejos carnais. Ele quer que você viva uma vida sóbria. Isso aqui não é seu lar. Os seus dias estão contados aqui. Até mesmo o poder que Deus deu para você, para conduzir a sua vida, viver dia após dia, está numerado, está contado segundo o dia da sua vida na terra. Então, por que você está deste lado de cá, sabendo que os seus dias vão acabar? Então, amados, eu insisto, como estrangeiros e peregrinos exilados do mundo, que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Vivam uma vida tão exemplar, uma vida santa. Vivam uma vida exemplar, santa, entre os pagãos, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, eles observem as suas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, quando você vive a sua vida de uma forma santa, Deus vai te exonerar da calúnia e dos abusos do mundo. Ele disse, o mundo tem que te perseguir, ele tem que te perseguir. Mas viva uma vida santa, exemplar, para que o fruto da sua vida tem que ser esse. Mas é isso que a igreja está vivendo? Não, mas olha aqui, aleijados andando. Então, quando eles começam a andar, eles têm que dizer, isso é Jesus, só pode ser Jesus. Veja quantos muçulmanos estão vindo e recebendo Cristo quando eles veem os aleijados andando. Veja o Kister McKenna, as pessoas lá receberam Jesus, todos agora estão entendendo, começando a entender. Não, isso só é Jesus. O Senhor diz que Ele vai te exonerar. Ele vai te exonerar, Ele vai te salvar, Ele vai te resgatar naquele dia, dependendo do que você pregar. Então, no livro de Hebreus, capítulo 11, se você ler a partir do 11 ao 15, ele diz... Hebreus, capítulo 11, do 11 ao 16, ele diz... Pela fé, também Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você considera fiel aquele que te fez a promessa de que você vai entrar no estado eterno? A igreja deste dia presente considera Jesus fiel? Absolutamente não. Caso contrário, eles teriam obedecido cada palavra dos mandamentos dele para serem santos e justos, para resplandecer a luz de Cristo neste mundo que está perecendo. Versículo 12 de Hebreus 11, ele diz, assim, daquele homem, já sem vitalidade, já morto, como morto, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar.
Versículo 13. Todos estes ainda viveram pela fé quando eles morreram. E eles morreram sem receber o que havia sido prometido. Eles apenas viram-nas de longe e as saudaram de longe, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha isso. Por que então a igreja deste dia presente está assentada na terra, estabelecida na terra? 14. Porque aqueles que falam desta forma mostram que eles estão buscando uma pátria. Porque se eles estivessem pensando do lugar de onde eles saíram, eles teriam oportunidade de voltar. Mas em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, uma pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, pois Ele lhes preparou uma cidade, a Nova Jerusalém. E é por isso que você vê agora na parábola do Lázaro e do rico, Lázaro depois da morte, na sua vida justa, sendo desgastado, ele estava se desgastando no seu corpo, mas por dentro ele estava construindo um enorme peso de glória. Então, quando ele morreu, ele foi diretamente para Abraão, na cidade nova, a cidade celestial, no país, na pátria melhor, a pátria superior. Então, qual é a advertência? Qual é a mensagem, então? A mensagem está no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8, ele diz o seguinte. Ele diz, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, se você olhar a identidade deles em Apocalipse 21, versículo 8, então você sobrepõe a identidade do povo de Sodoma e Gomorra. Eles são exatamente iguais. E então, uma vez que você faz isso, uma vez que você pega a identidade das pessoas que estão indo para o inferno e sobrepõe a identidade do povo que Deus julgou com fogo em Sodoma e Gomorra, você vai descobrir que eles são os mesmos. Ele agora está trazendo lentamente e você sobrepõe com a identidade da igreja deste dia presente, você vai ver que eles têm muitas coisas em comum. São covardes da igreja. Eles não querem sair por Jesus porque eles temem a rejeição. Eles são covardes. Eles não querem pregar o evangelho de Jesus. Eles não querem trazer Jesus ao seu local de trabalho. Eles temem a perseguição. É isso a igreja deste dia presente, os covardes. Os incrédulos, sim, eles não creem. Eles creem nos seus seguros de vida, no seu seguro de saúde. Enquanto que deste lado, eu estou levantando aleijados e provando que o poder do sangue de Jesus ainda está vivo e mais vivo do que nunca. Eu provei que eles estão errados. Os depravados, assassinos, algumas igrejas, eu lhes digo, quando eu vim para este país, eu comecei a procurar balas, porque no lugar onde eu estava, ele era um treinador, ele era um assassino profissional, ele trouxe as balas. Então, eu ouvi eles dizendo, nós vamos acabar com ele. Assassinos cometem imoralidade sexual. A igreja deste dia presente é imoral. Idólatras. Eles adoram dinheiro hoje. Mentirosos, falsos profetas, falsos apóstolos estão lá. Então, se você sobrepor Apocalipse 21, a identidade daqueles que Deus vai lançar no lago de fogo, inferno, quando o estado eterno começar, o céu, então haverá o lago de fogo. Então ele vai pegar a identidade daquele povo que Deus definiu que vai estar lá, será lançado no lago de fogo. E você sobrepor com aqueles que morreram em Sodoma e Gomorra. Aquela identidade combina perfeitamente. Então você traz
para junto da igreja deste dia moderno, e ele diz, a não ser que vocês se arrependam. Repita esta oração, digam, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo nesta noite e eu me aparto de toda iniquidade, de todo pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me dar poder, para me dar autoridade e poder, para permanecer e resistir, permanecer na perseguição. Eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, para ser meu Senhor e Salvador, e te peço para me dar poder para ser santo até eu entrar no reino de Deus. Zero tolerância ao pecado. Absoluta santidade. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. O Messias está vindo, o povo abençoado. Tenha certeza de que vocês estejam sempre prontos o tempo todo. Obrigado.